Graça e paz, irmãos. Já tenho pregado em várias igrejas durante 25 anos de ministério, muitas igrejas, mas quando eu entro aqui há um diferencial. Aqui é uma igreja que eu amo de coração e sou amado. Então, há um diferencial muito grande durante longos anos de compartilhamento, de caminhada que tivemos aqui durante esse tempo, de lágrimas e sorrisos, e isso fica indelevelmente marcado no nosso coração. E sempre quando a gente está aqui é uma emoção muito grande. Eu me sinto como a primeira vez que eu vou pregar, tremendo as pernas. Então, queridos, é uma alegria. É muito bom estar com os irmãos nessa noite. Me sinto honrado e agradeço a Deus e ao conselho da igreja. Bem, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas. Capítulo 18, versículo de número 9 ao 14. Lucas 18, 9 ao 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justo e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúltero, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para casa, para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos como igreja do Senhor para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Agradeço a Ti pelo privilégio. Peço a Ti, Senhor, que me use apesar de mim e capacitando, me ungindo com Teu Santo Espírito para que eu seja fiel à Tua palavra. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, certamente os irmãos já ouviram que nós, a igreja do Senhor, é a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus. O que significa isso? Que a igreja é algo muito especial para Deus. Você é especial para Deus. Veja que nós vamos aprender no texto que não é por causa de algum atributo nosso. Mas por graça o Senhor assim nos adotou como filhos e fez de nós a sua igreja é algo muito especial, algo sensível. Para que a igreja, amados irmãos, fosse a menina dos olhos dele, foi necessário que ele enviasse o seu próprio filho para na cruz morrer, dar a sua vida, derramar o seu sangue, para comprar para ele um povo exclusivamente dele, que somos nós. E é cada um de você que tem recebido Jesus na sua vida. Sabe o que Deus tem para você? Sabe o que Deus tem para nós? É muito comum a gente ouvir em algumas pregações, principalmente da mídia, que Deus tem, o que de melhor você quer aqui na terra. O que você deseja aqui nesse mundo? O que você quer? Quais as riquezas deste mundo que você almeja? Então você é iludido com essa falsa pregação do ter, do receber, do exigir, do determinar.
que a gente vê na Bíblia é o contrário. Deus, Ele está trabalhando em nós. Deus, Ele está forjando em nós, através desse caminhar da vida cristã, desse relacionamento com Ele, Ele quer forjar em nós, para que nós sejamos como a imagem do seu próprio Filho. Na verdade, é isso que Deus quer de nós. É isso que Ele almeja para cada um de nós. Que nós sejamos a imagem do seu próprio Filho Jesus. E para isso, Ele coloca cada um de nós na sua igreja, para caminharmos juntos, para termos relacionamento. E Ele vai, amados irmãos, transformando a nossa vida, a imagem do seu Filho, através do nosso relacionamento um com os outros. Uns com os outros. Até a gente alcançar a maturidade. Mas por vezes, há algo muito triste que acontece com a gente. Comigo, com você. Nesse caminhar da vida cristã, nesse relacionamento que devemos ter uns com os outros. Algo muito triste que às vezes vem atrapalhar essa caminhada da vida cristã, que é a autojustiça. Ou a justiça própria. Sabe, quando a gente pensa assim que somente eu sou ofendido, eu não ofendo ninguém. Sabe, por vezes a gente pensa assim, que eu sou o crente espiritual. Que eu sou o crente melhor da igreja. Às vezes pode acontecer comigo, com você, pensar assim. Pensar que eu sou o melhor pregador, o melhor pastor, o melhor instrumentista. Será que alguma vez, irmão, na nossa vida, nós já nos fomos surpreendidos com essa realidade da nossa vida? Será que alguma vez nós não nos achamos? Eu sou, eu faço, eu sou o melhor, sou mais espiritual, eu sou de Cristo, eu não sou de Paulo nem de Apolo, eu sou de Cristo. Quando Paulo chegou naquela igreja de Corinto, ele encontrou esse problema. Alguns se denominavam de Paulo, outros de Apolo, e havia um grupo que se achava de Cristo. Esse era o pior, por incrível que pareça. O grupo que se achava de Cristo era o pior grupo na igreja, porque eles se achavam melhor do que os outros. E aí que está o problema. Eles achavam melhores do que os outros. O que nós vemos, irmão, nessa parábola, é exatamente esse problema que às vezes acontece com a gente. Da autojustiça, da justiça própria, e que nós devemos tomar cuidado com isso, na caminhada da vida cristã. Para que cada dia, irmãos, Deus ele vai transformando a nossa vida à imagem do seu Filho Jesus. Então, o contexto dessa parábola, veja que o versículo de número 9, a quem o Senhor Jesus dirige? É a primeira coisa que a gente vê aqui no texto. A quem o Senhor dirige essas palavras? Diz o texto que ele se dirige àqueles que confiavam em si mesmo, por se considerarem justo e desprezavam os outros. Quem eram esses? Quem eram? Esses, porque ele não deixa muito claro no início a quem ele se dirige. Mas quando a gente olha o contexto, nós vamos observar que ele se dirigia aos fariseus. Veja no versículo de número 20, do capítulo 17, voltando um pouquinho, no versículo 20 do capítulo 17, diz ali, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Então, Jesus, ele dirige essas palavras aos fariseus. Nós não sabemos
olhando, observando o contexto, alguns entendem que o objetivo de Jesus aqui era mostrar o reino de Deus. Porque Jesus disse: o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus está dentro de vós. E é aí que ele começa, no versículo 9, a tratar daqueles que confiavam em si mesmo. Veja que aqui o assunto é muito o interior do coração, e não apenas o exterior, como era muito comum dos fariseus. Essa parábola do fariseu e do publicano, ela vem imediatamente, se os irmãos olharem, logo após a parábola do juiz iníquo. O capítulo 18 inicia com a parábola do juiz iníquo. Em seguida, Jesus, ele propõe essa parábola do fariseu e do publicano. Nós não sabemos aqui se ele contou isso imediatamente uma após a outra. Mas é interessante que na parábola do juiz iníquo, ele trata do quê? Da persistência da oração. E na parábola do fariseu e do publicano, ele está tratando também da oração arrogante, ou da forma adequada de se orar. Então, elas podem até não ter sido contada imediatamente uma após a outra, no entanto, elas se completam. Isso é interessante, elas se completam. Porque uma enfatiza a perseverança na oração, enquanto a outra enfatiza as motivações da oração. E Deus, então, Ele que perscruta o nosso coração, Ele vai realmente querer saber qual é a nossa motivação. Porque às vezes a gente tem muitos desejos, muitas vontades, muitas atividades, mas o Senhor, Ele sonda o coração. De qual é a nossa motivação para aquilo que nós fazemos. E por que nós servimos a Deus? Então, esclarecendo a parábola, ela é constituída de dois homens. Dois homens que subiram ao templo para orar. Então, eram dois homens que foram ao templo para fazer a mesma coisa. Então, veja, eles foram à igreja para fazer a mesma coisa. Orar. A mesma coisa. As orações, elas tiveram motivações diferentes e resultados diferentes. Porque Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele vai agir com equidade e justiça. Portanto, tanto um como o outro subiram para fazer a mesma coisa, foram para a igreja. Olha, está na hora do culto, vamos para a igreja, vamos. Mas a motivação era diferente. E isso a gente vê na oração de cada um deles, que a motivação era diferente. E se a motivação era diferente, o resultado também era diferente. Como de fato foi diferente. Então, o primeiro personagem aqui, o fariseu, pertencia a um grupo religioso muito ortodoxo, muito rigoroso da época de Jesus, muito conhecedor da lei, das tradições, da lei de Moisés, muito rigoroso na pregação. Voava um mosquito, mas engolia um elefante. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E Jesus muitas vezes denominou esse grupo como hipócritas, que colocam um fardo nas costas das pessoas e nem com um dedo se propõem a ajudar a carregar. Esses eram os fariseus, um grupo extremamente radical, fervoroso, rigoroso das tradições e da lei. Jesus chamava hipócritas: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina
e perversidade. Ave de rapina é aquela que vem, né? Catar o cadáver, cheira mal. Jesus chamou que o interior dos fariseus cheirava mal. Era rapina e era perversidade. Esse era o fariseu que foi ao templo orar. Mas também o outro personagem aqui é o publicano, que pertencia a um grupo contratado pelos romanos para cobrar impostos do Império Romano. E eles eram odiados, porque na grande maioria eles eram ladrões. Eles roubavam nos impostos. Mas eles eram nomeados para fazer isso. E então eles eram odiados, principalmente pelos judeus, que estavam subjugados no império. Então ele era desprezado. Esse era o segundo personagem que subiu ao templo para orar, o publicano. Diante disso, irmãos, nessa parábola nós aprendemos duas lições que eu quero compartilhar à luz desta experiência do fariseu e do publicano. A primeira verdade é o perigo que ronda cada um de nós da jactância, que é a característica da justiça própria. E nós vemos isso na oração do fariseu, versículo 11 e 12. Diz assim: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Então, a oração desse fariseu era o quê? Uma mera formalidade. Era uma mera formalidade, era uma reza. Porque ele falava de si para si mesmo. De si para si mesmo. Ele elogiava a si próprio. Ele elogiava o seu ego. Ele se achava o melhor dos servos de Deus. Eu não sou igual, eu não sou igual àquele. Às vezes, né, amados, nós somos surpreendidos assim. Quando nós mesmos nos achamos melhor do que o outro. E apontamos o dedo, e condenamos, e julgamos, mas não paramos para pensar que nós estamos na mesma situação. Somos feitos do mesmo barro, e temos as mesmas deficiências muitas vezes. E caímos no mesmo pecado muitas vezes. Muitas vezes espirituais demais, para estar ali ou acolá ou naquele grupo. Então eu procuro ser de Jesus, e não de qualquer um outro segmento. Então a oração do fariseu, ele se colocou em pé porque ele queria ser visto de todo. Certamente ali no templo ele se colocou num lugar onde todo mundo pudesse vê-lo. Como eles faziam nas praças, os fariseus. Oravam nas praças, não é? Gritando para que todo mundo pudesse vê-lo e ver a espiritualidade deles. Ver como eles eram crentes, fervorosos. Mas era tudo formalidade, porque eles oravam para si mesmos. Porque na oração do fariseu não havia contrição, não havia temor, não havia reverência, não havia humildade. Ele estava falando com ele mesmo, ele estava centrado nele mesmo, o louvor era para ele mesmo, ele estava preso nele mesmo e nada mais interessava. A não ser que ele crescesse e aparecesse. Ele era cheio de vanglória. Ó Deus, olha como ele ora. Ó Deus, graças te dou. Petulância, eu fiquei meditando nessa oração, mas que audácia pecaminosa. Que audácia, essa é uma audácia pecaminosa. Ele se dirigia a Deus, ó Deus, graças te dou. Ele rende graças a Deus. Mas ele rende graças a Deus do quê? Porque eu não sou como os demais homens. Oração vazia. Mera formalidade. Eu não sou.
menos ele orasse: graças te dou, Senhor, porque esse mísero pecador foi resgatado pelo teu amor e pela tua misericórdia. Mas ele diz: eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Dá a impressão que ele era imune ao pecado. Ele era impermeável ao pecado. E às vezes a gente pode pensar nisso. Sou tão espiritual que eu sou imune ao pecado. Aquele pecado daquele irmão, jamais eu vou cometer. Jamais vai acontecer comigo. E a Bíblia diz: aquele que está em pé, vede que não caia. E a gente conhece muitos crentes, muitos pregadores famosos, que caíram quando a arrogância chegou nos seus corações. Quando eles se acharam melhores do que os outros. A vanglória precede a ruína. Precede a queda. E a experiência está aí diante dos nossos olhos. Como isso é verdadeiro. É certo, irmãos, que como crente, nós não devemos praticar o roubo, praticar a injustiça, o adultério. Mas se a gente viver de modo a pensar que somos os únicos bons, e todos à nossa volta são réprobos, então aí o julgamento é precipitado. Aí nós estamos cometendo pecado. Quando ele se dirige a Deus assim: ó Deus, dá a impressão que ele está parabenizando a Deus por tê-lo como um servo. Senhor, ó, o Senhor está de parabéns pelo crente que eu sou. O Senhor está de parabéns por ter me escolhido. Parabéns, Senhor. Sendo que não é assim que Deus nos escolhe, nunca foi e nunca será a forma como Ele escolhe a gente para Ele. Paulo diz que ele era o mais miserável dos pecadores. Eu conheci um pregador que disse que a única coisa que ele discorda da Bíblia é isso. Depois ele explicou, né? Ele discorda de Paulo, que diz que ele era o miserável, diz: é eu que sou, não é Paulo. Então ele dizia que a única coisa que ele discordava da Bíblia é aquilo que Paulo diz, que ele era o miserável. Ele dizia: não, ele não é Paulo, é eu. Eu sou o mais miserável dos pecadores. Os irmãos entenderam, né? O que ele quis dizer. Se colocando na situação de submisso e dependente de Deus. Então o fato daquele fariseu dar graças a Deus, que parecia uma espiritualidade, uma piedade, de forma alguma agradou a Deus. De forma alguma expressou temor a Deus, reverência a Deus. Mas ele está dizendo a Deus das qualidades que ele tinha. Das qualidades que ele tinha. Olha, Senhor, eu sou isso, assim, assim, por isso eu mereço ser escolhido. Eu mereço estar na igreja, no templo, orando aqui. Eu não sou igual àqueles lá. Então isso é a vanglória. É o perigo da autojustiça, né? Da justiça própria. Eu sou, eu faço, eu sou melhor. E a gente tem que cuidar com essa questão. Veja que ele ainda vai além. Na sua autoprojeção, ele diz assim: nem ainda como esse publicano. Ele sabia que a atividade dos publicanos, dos cobradores de impostos, muitas vezes era injusta. Mas ele simplesmente ignorou o que Deus poderia fazer num coração. Irmão, é isso que acontece com a gente às vezes. A gente ignora aquilo que Deus pode fazer no coração de um homem. Aquilo que Deus pode fazer no coração de um pecador. A gente costuma ignorar isso, achar que não tem mais jeito, que não adianta a gente perseverar, em caminhar na humildade diante de Deus. Mas a gente muitas vezes é surpreendido por esse Deus maravilhoso,
que a mãe de Agostinho de Hipona orou 30 anos pelo filho e era um pervertido na vida que ele tinha antes da sua conversão. Ele era um pervertido. E a mãe dele orou 30 anos. Nunca desistiu de orar. Deus fez a obra. E a gente às vezes despreza isso. Eu não sou igual a esse publicano, ele é ladrão. O que ele está fazendo aqui na igreja? O que ele veio fazer aqui? Aqui é lugar dos melhores. Não é não, irmão. A igreja é lugar dos piores. E os irmãos entendem o que eu estou falando. Daqueles que reconhecem o seu pecado, a sua situação diante de Deus. Isso é o lugar onde estamos porque reconhecemos o que somos. Senão a gente não estaria aqui na igreja. Nós entendemos o nosso lugar. Nós sabemos a nossa situação. Nós sabemos de onde nós fomos tirados. Do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nós não devemos deixar, irmãos, que esse pecado, que às vezes nos assedia, possa alcançar vantagem em nossa vida. Desse orgulho, desse fariseu, desprezando o publicano, desprezando aquele que estava buscando uma solução para a sua vida, quem sabe? E ele vai além, ele diz no versículo 2, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Então, para reforçar a sua arrogância, a sua autojustiça, ele faz questão de enfatizar que era um exímio cumpridor da lei. Jejuo 2 vezes por semana. A lei exigia um jejum anual, no dia da expiação. Mas o fariseu, para mostrar sua piedade, ele era muito espiritual, jejuava 2 vezes por semana. E além do que a lei exigia. E ele ainda dava o dízimo, além daquilo que ele deveria dar. Porque ele dava o dízimo até das hortaliças, como nós lemos na liturgia, no momento de confissão dos dízimos. Nós lemos o texto lá de Mateus que fala exatamente isso. Eles davam o dízimo do endo, do cominho, das hortaliças, mas eles negligenciavam a justiça, o amor. Mas eles iam além. Mas eram negligentes naquilo que era mais importante na vida, que era a vida, o relacionamento um com os outros. Porque quando a gente fala justiça, misericórdia e fé, que as coisas que eles negligenciavam, trata-se da nossa comunhão, do nosso relacionamento. E eles negligenciavam isso. Então, se eles estivessem aqui hoje, fariseu, com a cabeça lá no teto, olhando por cima de todo mundo. Não abraçando todos os irmãos, talvez alguns de nós. Mas eles não iriam abraçar todos. Eles não iriam sorrir para todos. Eles se achavam melhores do que os outros. Não tem ninguém melhor do que o outro na igreja, irmãos. Não tem. Não tem ninguém melhor do que o outro. Eu sou pastor por vocação, mas não sou melhor do que nenhum dos irmãos. Diante de Deus, nós somos iguais, nós somos filhos adotivos de Deus. E convém que Ele cresça e eu diminua. E a gente tem que cuidar para que isso não aconteça com a gente, porque é o que o inimigo quer fazer de nós. Pessoas que desprezam, que ignoram, que não atendem, que não socorrem, que não abraça, que quando o irmão falha não acolhe, não que aceite o pecado, mas que acolha, que caminhe junto, que perdoe.
que acompanhe na sua disciplina. É assim que a gente tem que ser. Mas agora, olhando a outra oração, irmãos, a gente vê o outro lado da moeda. Se até aqui a gente viu um homem orgulhoso, vaidoso, autojustiça, eu sou melhor, agora na oração do publicano nós vamos ver o quê? O reconhecimento da graça de Deus. Agora sim, o reconhecimento da graça de Deus. Olha o que diz o publicano. O publicano estando em pé, longe. Quero nem que ninguém me veja. Estou aqui para me aparecer. Eu não estou aqui para ser lisonjeado. Eu quero ficar longe porque eu não mereço nem ser visto. Longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Irmãos, era muito comum na oração, na época, olhar para o alto. O fariseu deve ter subido em todos os bancos lá para chegar mais perto do céu. Mas o publicano não ousava nem levantar os olhos ao céu. Mas batia no peito, dizendo, o peito é o lugar do coração, irmão. Ele batia no peito, no coração, e dizia, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Porque ele entendeu que o seu problema não estava na aparência, mas estava dentro dele, no coração, coisa que o fariseu nunca entendeu. Enquanto que as palavras do fariseu destilavam orgulho, as palavras do publicano eram repletas de humildade, de arrependimento de pecado. Ser propício a mim, pecador. No Antigo Testamento, no tabernáculo, no lugar santo do santo, onde estava a arca do Senhor, havia uma tampa, a tampa da arca, chamada tampa do propiciatório. Que é exatamente o lugar onde o sumo sacerdote derramava o sangue, para que Deus perdoasse os pecados do povo e dele mesmo, isto é, do sumo sacerdote. É ali que Deus era propício ao pecador. A tampa do propiciatório. E o publicano, ele diz, sê propício a mim. Olhe para mim com olhar de misericórdia. Não olhe para mim de acordo com a tua justiça, de acordo com a tua misericórdia. Porque, se Deus aplicasse ali o que ele merecia, nem ele chegaria perto do templo. Guarda os teus pés ao entrar na minha casa, diz o Senhor. Guarda os teus pés, porque aqui o lugar é santo. O lugar é santo, é lugar de culto. É lugar onde Deus está presente para receber o nosso culto e a nossa adoração. Ele está aqui. Ele está aqui. Mas ele é espírito, por isso que a gente não vê. Mas ele é onipresente, onisciente. E recebe o culto que é devido ao seu nome quando nós fazemos com humildade. Como é bom, irmãos, tanger o instrumento com arte. Tentando aprender a tocar guitarra, mas está difícil. Quando eu vejo aí um João Alexandre tocando, Estevão Márcio. O Márcio. É, Davi? O Márcio. Diácono Márcio. E outros. Eu fico assim, com aquela santa inveja. Eu queria tocar igual a eles. Mas de que adianta tocar bem? Não é o caso, viu? Desses irmãos. Mas de que adiantaria tocar bem se o nosso coração estivesse longe do Senhor ou se não estivéssemos realmente adorando em espírito de verdade? De que adianta? É melhor tocar com o instrumento de uma corda só, que eu acho que Deus ia receber esse louvor muito mais do que com tanta arte. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus sonda o nosso coração. Por isso que o salmista diz, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tu me sondas e me conheces. Sabe quando levanto, quando eu
Me deito, quando eu me levanto, esquadrinho o meu deitar e o meu caminhar. Se subo ao céu, lá está. Se desço ao profundo da vida, também lá está. Que bom que é assim. Que bom que esse Deus está em todos os lugares e conhece o meu coração. Longe, a distância que o publicano se manteve era um sinal de quê? Indignidade. Quando a gente acha que é um crente muito espiritual, nós já estamos pecando aí. Porque quem vai observar isso, quem deve observar isso, é aqueles que andam com a gente. É aqueles que andam com a gente. É aqueles que estão lá na faculdade comigo. É aqueles que estão lá no trabalho comigo. É esses que têm que observar se eu sou piedoso ou não. É para eles que eu tenho que dar esse testemunho, não para mim mesmo. Porque se for assim, é pecado como o fariseu. Ele orava de si para si mesmo. Ele falava com ele mesmo. Você é uma maravilha, fariseu. Deus seria menos louvado se não fosse você, fariseu. Deus seria menos adorado se não fosse você. Fariseu, sim. O publicano, sim. Se colocando de longe, reconhecendo a sua indignidade diante de Deus. Os seus pecados cometidos. Provavelmente ele estava arrependido de exercer aquele trabalho e muitas vezes ser corrupto naquilo que ele fazia. Mas ele estava ali arrependido, ser propício. Se eu roubei, como Zaqueu, se eu roubei, eu peço perdão. O fariseu diz, eu não sou como esses roubadores. Certamente ele estava cutucando indiretamente o publicano. Mas o publicano estava arrependido do pecado. Pedindo misericórdia para Deus, pedindo que ele fosse propício e nem levantava os olhos ao céu. O céu representa a habitação de Deus, embora ele esteja em todos os lugares, mas o céu representa a habitação, o trono de Deus. E ele se achava indigno de olhar para o alto, para o trono de Deus. Quanto mais, irmãos, a gente caminha no entendimento da palavra de Deus, mais a gente vê a nossa insuficiência. Mais a gente vê a nossa insignificância e busca a graça, busca a misericórdia. Se submete ao Senhor, reconhece a majestade, reconhece o poder de Deus, coisa que o fariseu não fazia, mas quando o publicano diz não ousava nem levantar os olhos ao céu, ele reconhece a sua indignidade e reconhece a majestade de Deus. Então o publicano, ele não elevou seus olhos, mas ele elevou seu coração. E foi exatamente isso que agradou a Deus. Ele batia no peito que a sede do coração, como um sinal de indignidade pelos pecados cometidos diante de Deus. Porque sobre tudo que nós devemos guardar, diz a Bíblia, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o publicano batia no coração, porque reconhecer que lá é a fonte da vida, é de lá que surgia todos os seus pecados. E é lá que Deus tinha que purificar o seu coração, e não o prato, a colher, o garfo, como fazia o publicano, o fariseu, perdão. Não como fazia o fariseu. Limpavam o copo, os talheres, se preocupava tanto com o exterior, mas o coração estava longe de Deus. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isso não agrada a Deus. O fariseu não vê motivo para que alguém aponte algum pecado na vida dele. Não vê motivo para que alguém aponte algum pecado. Eu não sou igual a eles. Mas o publicano, ele não dá a si mesmo nenhum outro caráter, além de pecador. Ele não dá a si mesmo nenhum outro caráter, além de pecador. Ser propício a mim, ilustre, espiritual.
Um excelente crente? A mim, pecador, é o que ele diz. Ser propício a mim, pecador. É como se ele dissesse, Senhor, me coloque diante do teu favor. Me coloque diante do teu favor. Me coloque diante da tua graça. Que a sua clemência resplandeça sobre mim, sobre a minha vida. É isso que ele pede. Ele demonstra dependência somente em quê? Na misericórdia e não na sua autojustiça. Eu sou, eu faço, eu aconteço. Não. Ele só suplica uma coisa, irmãos. Ele deseja que Deus seja favorável a ele. É isso que ele pede. Que Deus seja propício a ele. Ele não vem a Deus como um magnata todo-poderoso, mas ele vem como um mendigo, suplicando o favor gracioso de Deus. E vejamos o resultado das orações para encerrar. Como eu disse, eram 2 homens, um fariseu e um publicano, foram à igreja com o mesmo propósito, orar. Mas havia 2 motivações diferentes e 2 resultados também diferentes. E a gente vê agora aqui. Eles se dirigiam a Deus de forma diferente e Deus também respondeu de forma diferente. Então, provavelmente, muitos iriam aplaudir, elogiar o fariseu e iriam desprezar o publicano. O mundo é assim. O mundo aplaude aqueles que mais cometem corrupção, desordem, contenda, imoralidade. É esses que são enaltecidos pelo mundo, pelas pessoas. Talvez, nos dias de hoje, muitos iriam aplaudir o fariseu. Muitos iam aplaudir e elogiar a atitude e o jeito que eles de ser de cada um deles. Iriam desprezar o publicano. Mas o pensamento de Deus não são os nossos pensamentos. Porque, assim como diz o versículo de número 14, todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse foi o resultado. No capítulo 14 de Lucas, aí no versículo 11, repete esse mesmo texto. Exatamente igual. Capítulo 14, versículo 11, exatamente igual. Aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, como resultado da oração, Deus rejeitou o fariseu e recebeu o publicano. Aceitou o publicano. Por quê? Porque diante de Deus, irmãos, todos os segredos são revelados. Diante de Deus não há nada oculto que não seja revelado. Nada oculto que não seja revelado. Os desejos, irmãos, os nossos desejos estão claros diante de Deus. As nossas intenções e motivações estão claras diante de Deus. A motivação que eu tenho de estar na igreja, trabalhar na igreja, tudo está claro diante de Deus. Eu faço isso para ser o melhor presidente da UPH, o melhor presidente da SAF, o melhor pregador da igreja, o melhor instrumento. Se eu faço dessa forma, Deus rejeita. Mas se eu digo, Senhor, obrigado pela sua oportunidade de poder te servir nesse ou naquele função. Eu não mereço, mas estou disposto, eis-me aqui, usa-me para a tua glória. Eu não vejo qualificação em mim mesmo. Eu, às vezes, me vejo indigno desse cargo, mas eu vou em nome de Jesus. Quero te servir. Aí então, irmão, você será exaltado por Deus. Porque aqueles que querem ser exaltados pelos homens já foram, serão e ficarão por isso mesmo.
mas aqueles que serão exaltados por Deus é algo eterno. Porque Deus é eterno e tudo que Ele faz é eterno. O juízo de Deus é eterno, o amor de Deus é eterno, a misericórdia dEle é eterna, a graça de Deus é eterna, o juízo é eterno, e a exaltação dEle para com a gente também é eterna, porque é um galardão que Ele vai nos dar naquele dia. Para cada um de nós que vivemos essa vida conforme a atitude desse publicano. Nós aprendemos, irmãos, com essa história, com essa parábola, que tudo que temos, tudo que somos, depende exclusivamente da graça de Deus. A graça é que salva, a graça é que perdoa, a graça é que sustenta, a graça é que faz de nós alguma coisa na obra de Deus. Quando nós acharmos, irmão, que já fizemos muito para Deus, nós não fizemos nada. Às vezes a gente se depara com pessoas que dizem, olha, eu já não aguento mais. Quero mais servir a Deus, estou cansado, já fiz muito. Já fiz a minha parte, o que eu podia fazer eu já fiz. Vou me aposentar de Deus. Mas de Deus a gente não se aposenta. Porque o dia que Ele se aposentar de nós somos fritos. Nós estamos fritos. Então, irmãos, a gente aprende nessa parábola, através da oração do publicano, da forma como ele se dirigiu a Deus, da motivação dele na oração, a gente aprende que é a graça de Deus que nos sustenta. Nós somos o que somos pela graça de Deus. É assim que o publicano reconheceu sua situação. Ser propício a mim, pecador. Essa parábola, amados irmãos, nos ajude na caminhada da vida cristã. Que quando por algum momento na nossa vida, e pode acontecer sim, já aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um de nós, a arrogância bateu no nosso coração, a vaidade bateu no nosso coração, orgulho, a autojustiça, peça a Deus misericórdia. Ame ao Senhor. Ele te ajude a ser humilde e reconhecedor dos nossos próprios pecados e da graça de Deus. Deus nos ajude em nome de Jesus. Nós vamos ainda louvar a Deus com uma